Olá, ei, Mauro Lopes de volta, segundo vídeo. Gostei desse negócio de fazer vídeo agora. Acho que eu vou viciar. Voltei com mais uma polêmica, mais um assunto sobre cabelos ainda. Depois quero fazer uns de maquiagens, algumas coisas bacanas. Mas ainda quero falar sobre cabelo, que eu ainda estou estarrecido de tudo que eu vi ontem. E dessa vez eu quero falar sobre progressiva versus selagem. Qual a diferença, se tem diferença, o que é o que, nós vamos esclarecer. Ok? Vamos lá, muito bem. Aqui em Goiânia, e eu acho que em todo o Brasil, eu preciso até dar uma pesquisada sobre isso, mas eu acho que todo o Brasil está acontecendo muito isso. Há uma mistura e uma confusão, fizeram uma bagunça quanto a essa relação progressiva, selagem, botox, e tudo é vendido e no final tudo é a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa, tá? Então vamos voltar na história. Muito bem. Quando aconteceu o boom do formol, né, quando muitos cabeleireiros descobriram que o formol ajudava a alisar o cabelo, deixava o cabelo mais liso, preservava o liso na verdade, muitos começaram a usar, e isso no meio dos cabeleireiros, dentro dos salões já era muito comum há muitos anos atrás. E com o passar do tempo, um foi passando para o outro, foi passando para lá, passando para cá, e isso foi acontecendo. E enfim, chegou um momento que todo mundo já sabia e todo mundo descobriu a questão do formol, que antigamente era misturado num defrisante, alguns botavam um pouco de água boricada e faziam a escova, pranchava e o cabelo permanecia na forma lisa. E isso foi se espalhando, foi espalhando, foi espalhando. Até que chegou nos cosméticos, as próprias empresas começaram a produzir os produtos já com formol. Foi quando apareceu as famosas escovas de chocolate, escova de morango, escova de não sei o que, tudo para disfarçar o cheiro do formol, porque todo mundo queria esse cabelo liso. E assim foi, aconteceu mais ou menos uns 10 anos, 10, 15 anos atrás, teve todo esse boom do formol. E todo mundo passou a usar, todo mundo passou a querer, todo mundo queria cabelo liso, todo mundo queria liso com formol. Beleza. Aí vieram aqueles problemas. Começou a morrer gente, começou gente a perder cabelo, a ter queimaduras de altíssimo grau. E foi descoberta a questão cancerígena, câncer na laringe, todo trato respiratório, né? E problemas alérgicos muito graves. E tudo aquilo foi acontecendo, que a gente acompanhou muitos casos de pessoas que até chegaram a falecer e morrer por conta da intoxicação altíssima produzida pela fumaça do formol, do produto com o formol. Então, o que aconteceu? O mercado foi e lançou a selagem, que seria uma proposta de redução de volume sem o uso do formol para pessoas com esse problema, quem já não queria mais usar o formol, quem ficou com medo, pessoas que tiveram problemas alérgicos. E então foi lançado no mercado as selagens, que seria uma proposta de redução de volume sem formol. Ok. Com o passar do tempo, alguns tempos para cá, o formol foi proibido definitivamente no uso comercial. Não se pode vender mais formol em farmácia, em supermercado, igual era vendido antigamente. E com isso alguns cabeleireiros tiveram as mãos atadas, né? Alguns profissionais ficaram com as mãos atadas. E então começaram a produzir ou comprar de forma ilegal o próprio formol em hospitais, com gente que tem contato, né, em hospital, ou então em necrotério, né, esses lugares que poupa defunto lá, e tem acesso a esses lugares. Então eles compravam a selagem, que era o produto redutor de volume sem formol, e colocavam o formol na selagem. Então começaram a fazer a famosa selagem que alisa o cabelo.
tá? Então vamos esclarecer uma coisa, a selagem original, aquela que você compra, que o cabeleireiro, que o profissional, aquele salão que é um salão de profissionais, de pessoas sérias e comprometidas com o nosso mercado, com a nossa profissão, a selagem ela não contém formol, ela não alisa o cabelo. Se você foi no salão te vender uma selagem e você saiu de lá com o cabelo lisinho, brilhoso, soltinho, tinha formol e não era selagem, era progressiva. Acontece que a progressiva com formol ela é menos da metade do preço de uma selagem. A selagem entrou no mercado muito mais cara do que os produtos com formol. Então os cabeleireiros compram a progressiva, vendem como selagem, o que estão fazendo no seu cabelo é progressiva com formol. Porque a selagem original, ela não alisa o cabelo, ela não tem aquele poder de deixar o cabelo lisinho como o formol deixa, tá? Então, acontece que o mercado foi totalmente prostituído, como eu costumo dizer, virou essa enganação, esse mercado criminoso e enganatório e mentiroso. Tudo a fim de lucro, visando lucro e não se importando nem um pouco com a saúde de vocês. Então, toda vez que você for num salão e quiser uma selagem, saiba que selagem é um redutor de volume. Por que ele reduz o volume? A selagem ela tem a tecnologia das nanopartículas, as partículas, as moléculas de proteínas e das composições que são benéficas para o cabelo, elas são muito menores. Então elas penetram com muito mais facilidade no cabelo e faz uma hidratação profunda, reconstrói o cabelo profundamente e tem o poder de selar as cutículas do cabelo. Então por isso é chamado selagem, porque ela sela o cabelo. Com isso ele hidrata, ele permanece mais hidratado, permanece mais restaurado, mais fortificado e automaticamente ele tem uma redução do volume, porque o cabelo assenta, ele acerta o fio, os fios ficam mais uniformizados, mais uniformes, mais pesadinhos, então ele dá uma certa redução do volume, mas ele não alisa o cabelo. Porque para alisar o cabelo você tem que usar um agente transformador, como nós temos amônia e alguns hidróxidos, ou o formol. Porque o formol, na verdade, ele nem alisa, ele mantém o cabelo alinhado, né? Ele não tem o poder de transformar o cabelo, a cadeia do cabelo totalmente igual os agentes transformadores. O formol apenas permanece, mantém aquela forma. Então muito cuidado na hora que vocês forem em salões, comprar selagem, querer selagem no cabelo e os salões estão vendendo selagem, mas são progressivas. Regra, se alisa, tem formol, tá? Porque a selagem na sua estrutura original, ela não alisa o cabelo. Se tem cheiro forte, se suspende muita fumaça, se dá ardência nos olhos, se te dá sequidão na boca, tudo isso é formol. Estou super a favor e super envolvido e querendo colocar no mercado, falo isso para os meus alunos, ensino para os meus alunos, vamos retroceder, vamos regredir, vamos voltar lá para o alisamento com amônia, vamos voltar com o alisamento com hidróxidos, porque pelo menos você vai ter saúde. Eu sou agora, já usei muito formol, usei muitos produtos com formol, mas hoje eu não quero mais, eu estou super contra. E principalmente aqui em Goiânia, que é essa enganação, as clientes chegam no salão te pedindo selagem, elas querem cabelo liso, aí quando você vai explicar para elas que a selagem não alisa, elas viram para você e falam: ah, mas eu fui no salão tal e fiz selagem e ficou lisinho. E aí eu falo para elas, então não fizeram selagem, fizeram progressiva, e no final da história eu ainda que passo como mentiroso, como quem não sabe fazer. E isso acontece muito aqui em Goiânia, é muito comum, mas saibam que vocês que estão sendo enganadas, tá? Selagem não alisa, alisou, contém formol. Ou profissionais que ainda usam a amônia, né? Um muito famoso, muito conhecido é o Extenso L'Oréal, que é amônia, tilglicolato de amônia, e não causa nenhum dano à sua saúde, alisa o cabelo perfeitamente, o cabelo fica lindo, brilhoso, saudável, e sua saúde também intacta, tá? Demora, o processo é mais demorado, mas pelo menos você fica com a sua saúde, não fica com a sua saúde comprometida, tá? Então, cuidado, selagem não tem formol, formol não, contra, total, não permita. Outra coisa,
O formol, ele com o tempo, ele danifica a fibra capilar, tá? O formol, quando ele penetra no cabelo, ele retira as partículas de água e fica no lugar. Com isso, com o passar, conforme você vai fazendo, os cabelos vão ficando ressecados e totalmente podres, porque ele sai toda a hidratação, os hidratantes dele saem para dar lugar ao formol, e chega uma época que o cabelo fica sem vida. É por isso que depois de um certo tempo as pontas ficam extremamente esticadas, o cabelo totalmente poroso, sem vida, sem brilho nenhum. Aí você fica naquele vício de ficar fazendo ela toda vez para o cabelo ficar mais ou menos, quando na verdade seu cabelo já está totalmente danificado, totalmente sem nenhum tipo de nutriente, e correndo risco aí de ter que cortar curtinho para poder tirar esse cabelo e depois deixar o cabelo novo nascer, e aquele todo processo demorado que a gente já sabe como é, ok? Então diga não ao formol, chega de formol e não sejam enganadas. Se vocês querem hidratar o cabelo, procurem profissionais sérios, empresas sérias que vão te tratar como você merece e não vão te enganar, tá? Se prometem cabelo liso, tem formol, sai fora, ok? Qualquer dúvida, maurolopes.make@gmail.com, Facebook maurolopes.make, Instagram @maurolopes.com. Beijo, obrigado.